dando sequência É, aos próximos jogos do Brasileirão, também no sábado a gente vai ter Juventude e Criciúma. Juventude e Criciúma no mesmo horário de Palmeiras e Vitória, 7 da noite neste sábado. O Sport TV e o Premier, né? No caso, esse jogo aqui vai ser exclusivo do Premier, mas os dois canais da Globo que transmitem em plataformas pagas estão dando um jeito de empurrar o Brasileirão para a noite, né? Normalmente a gente costuma ver algum jogo de sábado à tarde, mas em tempos de Olimpíadas de Paris ocupando de praticamente 3, 4, 5 da manhã até 6 da tarde, vamos empurrar o Brasileirão para frente o máximo possível, pelo menos nos sábados, né? No domingo vocês vão ver que vai ter jogo ainda em outros horários mais cedo, mas no sábado não tem nem por que começar a rodada tão cedo assim. Então esse Juventude Criciúma é um jogo bem interessante também. O Criciúma começa a rodada, a gente tá falando ao vivo aqui, mas evidentemente para quem tá vendo o corte, é para quem tá começando a rodada, o Criciúma tá em 15º lugar com 18 pontos, 2 jogos a menos que a maioria dos times, né? O Criciúma terminou o primeiro turno sem terminá-lo, porque tá com 2 jogos a menos. O Juventude exatamente a mesma coisa, só que tá em 12º lugar com 21 pontos, ou seja, 3 pontos a mais que o Criciúma. O Juventude pode ostentar nesse momento uma diferença de 6 pontos para o Grêmio, que tá na zona de rebaixamento, ambos com 17 jogos. Então foi um primeiro turno interessante da equipe do Juventude, mas, é claro, teve uma troca no comando, que foi a saída do Roger Machado para o Internacional e depois a contratação do Jair Ventura. Até agora, o Jair não ganhou nenhum jogo no Juventude, inclusive empatou um e perdeu outro no Campeonato Brasileiro. Agora, contra o Criciúma em casa, é uma partida que vai precisar ganhar, porque senão o Criciúma é uma equipe que está ali também na parte de baixo da tabela, a gente não consegue prever muita coisa. Esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro foi bem ruim para muita gente na parte de baixo da tabela, né? Esse Juventude Criciúma, que vai ser exclusivo do Premier neste sábado, é um desses confrontos que lá na frente talvez a gente se lembre por um ponto que faltou para um ou para outro time. Eu já vou até começar aqui antecipando o meu palpite, acho que o Juventude ganha pelo fator casa. E se o Juventude ganhar, ele vai dar uma respirada interessante, porque ali na tabela, na parte de baixo, tá todo mundo meio desesperado. Já o Criciúma, se perder, começa a ver talvez um Grêmio se aproximar. Pode acontecer. A rodada é complicada, mas pode acontecer. O Grêmio joga em casa contra o Vasco, né? Também é um confronto ali, o Vasco tá no meio de tabela, mas não dá pra gente prever muita coisa. É um campeonato que vai pegar fogo com toda certeza. Olha, Stephanie, a gente tem aqui aqui o Grêmio tem jogo a menos, né? Mas vamos lá, o Vitória com 19 pontos terminou com 19 jogos, terminou com 15 pontos o primeiro turno. A gente fala mais ou menos daquele número mágico dos 45 para não cair, né? Evidentemente, o segundo turno normalmente tem os times que estão na parte de baixo da tabela pontuando mais. Mas a situação não é fácil para quem tá lá na parte de baixo da tabela de jeito nenhum, né? E ainda tem essa questão de muitos times com jogos a menos, né? A gente ainda não faz a menor ideia de quando vai igualar a quantidade, o número de jogos para todo mundo, né? A questão do Rio Grande do Sul acabou complicando ainda mais o calendário, que já é complicado, né? Sobre as prováveis escalações dos dois times, o Juventude vai ter a volta do Jadson e do Rodrigo San, que estavam suspensos no último jogo, e o Criciúma já tem uma lista um pouco maior. Tem o Alano, o Barreto e o Claudinho, que também voltam de suspensão. O Tobias Figueiredo e o Ronald, que não participaram do último jogo contra o Fortaleza, porque eles pertencem ao Fortaleza, então eles estavam fora. E aí, o Bolazier, que tem ficado no banco nos últimos tempos, é simplesmente, ele estava, na verdade, ele estava com uma infecção no peito, então ainda não se sabe se ele já vai estar 100% para o jogo de sábado, né? Além disso, o Juventude tem o Zé Marcos, que foi expulso no último jogo, e o João Lucas, que também está suspenso. E agora uma lista um pouco maior de lesionados. Edson Carioca, Gilberto, Alan Ruschel e Guilherme Castilho também estão fora desse jogo. Nomes que a gente já vinha vendo é, titulares no Juventude, né, que podem fazer falta, ainda mais no jogo em casa, que seria interessante a vitória. E no Criciúma tem o Mateuzinho lesionado, que também tá fora. E aí é um desfalque pro time do Criciúma, que tá numa situação complicada na tabela. E o seu Você palpite, você acha que dá falou para que o é Criciúma buscar Juventude, o né? empate? Mas a pergunta Olha, que eu faço é: você acha que o com esses Criciúma desfalques todos conseguiu do o resultado. Juventude, Então, você diz que o Juventude precisaria, né, desse ponto a mais, quem sabe lá na frente pode fazer a diferença. O Criciúma acabou de perder jogos no finalzinho, deixou escapar pontos muito importantes, que eram contra times considerados, né, dos grandes. Então eu acho que o Criciúma está muito mordido nessa questão. Eu acho que fica no empate esse jogo, porque os dois lados aí precisando muito, mas o Juventude com muito desfalque, acho que isso pode pesar um pouquinho também.
E aí eu convido todo mundo também para deixar o seu comentário aqui embaixo, para contar o seu palpite, quem você acha que ganha, você acha que na batalha dos aflitos ali do Criciúma, no desespero de sair da zona do rebaixamento, de fazer mais pontos no Brasileirão, será que ele ganha? Conta aqui embaixo pra gente. Qual